Queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós estamos num dia de retornos. Pela manhã, nós retornamos à série de mensagens no livro de Gênesis, contando a história de José do Egito. E hoje à noite nós voltamos ao livro de Atos. A última mensagem que eu preguei no livro de Atos foi no dia 16 de novembro do ano passado. E naquela ocasião nós falamos sobre aquele momento muito especial na história da igreja, em que o Evangelho rompe barreiras geográficas e culturais, e pessoas que não faziam parte daquele grupo inicial, da nação de Israel, percebem que a graça de Deus também é para eles. Mas acontece algo mais do que isso. E o interessante é que Deus escolheu exatamente um judeu radical, um judeu que era bem legalista, para ser esse instrumento dele para abrir essa porta, Pedro. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos encontrar Pedro na sua casa, no seu momento de oração, e de repente Deus dá para ele uma visão, dizendo que ele não considerasse impuro aquilo que Deus purificou. E logo depois ele recebe alguns homens que querem que ele vá até Cesareia, na casa de um centurião romano, chamado Cornélio. E ele entende o que deve fazer, e ele segue aqueles homens até aquela cidade. É bem verdade que ele vai relutantemente, embora ele diga que não, mas na verdade ele estava relutando. E para se prevenir, ele leva consigo 6 judeus também. 6 judeus convertidos, 6 discípulos de Jesus Cristo. E quando ele chega na casa de Cornélio, olha só como é que ele começa o discurso dele. Atos 10, 28 e 29. Vocês sabem que as nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentio com este, ou se associe com gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora me digam por que vocês mandaram me buscar. Pedrão não era fácil não, meus irmãos. Veja só, Deus está orientando que ele vá lá e pregue o Evangelho. Será que ele não entendeu que era isso que ele estava fazendo? Será que ele pensou que Cornélio tinha chamado lá para dar um churrasco para ele, sei lá para fazer o quê? Né? Ele diz, olha, eu considero vocês impuros. Alguém chega na sua casa e diz, olha, eu te abomino, mas Deus me mandou aqui, então estou aqui. E o que você quer que eu fale? Olha só, não é impressionante? Esse Pedro não era fácil não. Mas Deus é misericordioso, né? E usou Pedro a si mesmo. E aí Cornélio, parece que ele que é o salvo aqui, né? O redimido aqui, ele calmamente explicou, não, Pedro, é o seguinte, é que eu também tive uma visão, e Deus mandou chamar você. E a gente tem alguma coisa aqui importante para você. Não foi à toa que eu reuni tanta gente aqui, minha família, meus amigos, os meus soldados. E aí então, ele diz exatamente o seguinte, versículo 33. Agora estamos todos aqui, esperando diante de Deus, para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Olha, precisava falar isso, né? Chamado para evangelizar, eu estou aqui para ouvir a mensagem de Deus. E aí Pedro então cai em si, ele começa dizendo, realmente eu reconheço que Deus, ele não, o Evangelho não é só para a gente, né? Ele começa a perceber, Deus não faz acepção de pessoas, e ele prega com fidelidade a mensagem do Evangelho. Ele prega sobre a vida de Jesus aqui na terra, ele fala sobre a cruz de Jesus, o significado da cruz, sobre a ressurreição, sobre a importância de colocar a fé em Jesus para ter a vida eterna. E aqueles que estavam ouvindo a palavra de Pedro, a mensagem do Evangelho, de repente eles recebem uma bênção especial. Eles são batizados com o Espírito Santo. E é sobre esse batismo, especificamente sobre essa temática, o batismo com o Espírito Santo, a partir dessa experiência de Pedro na casa de Cornélio e outros textos da palavra de Deus, é que eu quero falar para os irmãos nesta noite. Eu sei que esse assunto é um assunto um tanto controvertido para alguns. Qual é o posicionamento de nossa igreja acerca do batismo com o Espírito Santo? Qual é o posicionamento histórico da maioria das igrejas evangélicas sobre essa questão? Compreender a questão do batismo do Espírito Santo, na verdade, é algo muito interessante, porque
quando isso aconteceu na história pela primeira vez, as pessoas que estavam ali não foram capazes de, todas elas, discernirem o que estava acontecendo. Você deve se lembrar, Atos capítulo 2, começo da igreja. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo viria e eles seriam batizados pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem e eles são batizados com o Espírito Santo, aqueles irmãos ali, 120 irmãos aproximadamente, começam a pregar o Evangelho em línguas que eles não conheciam. Só que as pessoas que estavam ali ao redor pensam que eles estavam o quê? Embriagados. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 13. Então, essa questão da reação diante do batismo com o Espírito Santo, as pessoas de fora muitas vezes não foram capazes de compreender. Mas aquilo que foi acontecendo depois na história como desdobramento, esta compreensão do que isso significa, qual o significado desta bênção e do que aconteceu historicamente, nem sempre os próprios seguidores de Jesus Cristo concordam sobre como interpretar. E eu quero começar falando sobre algo que me parece muito claro, porque às vezes há pontos que pode haver uma certa divergência, mas tem algumas coisas que são muito claras para mim acerca dessa questão. E eu quero que você saiba que esse assunto não é simplesmente um assunto doutrinário. Você vai perceber, ao final do sermão, que isso tem muito a ver com a nossa realidade do dia a dia. Porque a bênção do batismo com o Espírito Santo é uma bênção que Deus quer que todo discípulo dele tenha. Na verdade, é uma bênção que é recebida por todo discípulo de Jesus Cristo. Quando Pedro pregou, enquanto ele estava pregando, já no final da pregação, aconteceu uma repetição daquilo que houve lá em Atos capítulo 2. Pedro levou, como eu disse, 6 convidados, e diz aí no versículo 44 do capítulo 10, que enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Aqueles homens ficaram perplexos. Eles não podiam imaginar que aquilo pudesse acontecer naquele ambiente. O que aconteceu ali foi exatamente uma repetição do que aconteceu lá em Atos capítulo 2. E esta notícia, então, deste avivamento, desse derramar do Espírito, chega até Jerusalém. E Pedro, com a sua comitiva, quando chegam de volta a Jerusalém, são duramente questionados a esse respeito. Os irmãos lá dizem assim, como é que você foi entrar na casa de gentios, ou seja, de não-judeus? Você até comeu com eles, que coisa absurda! E começaram então um sério interrogatório. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso, meus irmãos, porque eles pensavam que a mensagem do Evangelho era exclusivamente para o povo judeu. E é difícil entender isso, porque quando Jesus Cristo deu para eles a missão, e disse, olha, vocês vão na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Então Jesus deu uma ordem clara, mas o bloqueio mental, o bloqueio das tradições, o bloqueio teológico deles era tão grande que quando isso começou a acontecer, eles, como é que pode ser isso? E aí então, eles puderam compreender que a mensagem do Evangelho era para todos, mas não apenas a mensagem do Evangelho era para todos, mas que todos tinham os mesmos privilégios diante de Deus, a partir da aceitação desta mensagem. Lembre-se bem, no dia de Pentecostes, houve várias manifestações sobrenaturais, línguas vindo do céu como que de fogo, e os discípulos pregaram em uma língua que eles não conheciam, para alcançar pessoas de diversas nacionalidades que estavam ali na cidade numa grande festa. Nós não sabemos se o milagre foi eles falando outras línguas ou as pessoas ouvindo na sua própria língua. Mas o fato é que houve uma comunicação sem a necessidade de intérpretes. Eles falaram idiomas conhecidos. E aí então, quando Pedro vai dar uma explicação, ele conta toda a história, ele conta a visão que ele teve,
por que ele aceitou o convite para ir à casa de Cornélio, lá na Cesareia. E ele apresenta, então, uma explicação muito clara para esses que estão questionando a ele. Está lá no capítulo 11, no versículo 15 a 17. Pedro diz o seguinte para os irmãos que estão fazendo esta inquirição. Quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como aconteceu conosco no princípio. Então eu me lembrei das palavras do Senhor quando ele disse, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para me opor a Deus? Compreenderam? Então, quando o Espírito Santo veio sobre aqueles gentios, Pedro compreendeu que a coisa era muito maior do que ele imaginava. E ele disse, eu estou aqui realmente presenciando algo especial. Porque eles pensavam que a salvação era só para os judeus, que o Messias era só dos judeus. Eles pensavam que um milagre como aquele de receber o Espírito Santo era exclusivamente para o povo judeu. Foi preciso que acontecesse naquele ambiente gentil exatamente o que aconteceu em Jerusalém, para que eles pudessem então acolher esses irmãos, reconhecer que esses irmãos estavam no reino de Deus em pé de igualdade com eles. Por isso que lá no versículo 18 do capítulo 11, nós temos o final dessa parte da história. Ao ouviram isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus dizendo, vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de arrepender e receber a vida eterna. Gente, uma coisa para nós tão óbvia, né? Que todos nós podemos receber o Evangelho, que nós devemos levar o Evangelho ao mundo inteiro, mas isso não era uma coisa fácil de ser compreendida e aceita por aqueles primeiros cristãos. O próprio Pedro ficou impactado com isso. Não apenas que eles tivessem o direito de receber a vida eterna, mas que tivessem também o mesmo privilégio de receberem o Espírito Santo, de serem batizados com o Espírito Santo. Então, como a gente percebe, esse questionamento sobre quem tem ou não o direito ao Espírito Santo, quem é que pode receber o Espírito Santo, não é um questionamento de hoje. E incrível que os anos se passaram e esse problema repetiu-se em outro momento da história, em outros momentos da história. Hoje as fronteiras entre as denominações são mais tênues. Mas há cerca de 50, 60 anos atrás, quando eu ainda era criança, adolescente, uma das grandes acusações que nós batistas tínhamos de outros grupos, que os protestantes históricos também eram criticados, é que nós não tínhamos o Espírito Santo. A compreensão deles é que o batismo com o Espírito Santo teria que ser uma segunda bênção. E qual era a linha de raciocínio para afirmar que uma segunda bênção, que seria, na compreensão deles, o batismo com o Espírito Santo, seria uma experiência que nem todos os cristãos tinham vivido ainda. Por que havia essa acusação? Eles diziam, porque eles não falam em línguas. Eles não falam em línguas. Eles não falaram em línguas como lá no livro de Atos. Eles não falaram em línguas, não falam em línguas como aconteceu na casa de Cornélio. Sem ser batizado no Espírito Santo, na verdade, nós poderíamos ser considerados como cristãos de segunda categoria, menos espirituais que os outros. Na concepção desses grupos, batismo com o Espírito Santo não seria uma conversão, nem regeneração, mas a segunda conversão que deveria ser buscada. E que o caracterizaria, o que marcaria essa experiência seria em falar outras línguas. E isso, meus irmãos, que hoje parece não ser um problema tão sério, há cerca de 40, 50 anos atrás, foi um problema tão complicado, que até mesmo nós batistas
a nossa igreja pertence à Convenção Batista Brasileira, esta convenção sofreu um racha por conta disso. Os mais antigos aqui devem se lembrar disso. Muitos pastores, muitas igrejas saíram do nosso meio porque começaram a adotar esse tipo de compreensão. Mas eu quero aqui reafirmar a nossa compreensão, a compreensão das igrejas históricas, que o sinônimo de regeneração, novo nascimento e conversão envolve o batismo com o Espírito Santo. É uma outra maneira de falar sobre essa experiência. E é uma experiência que está agregada uma outra. Nós entendemos que todo verdadeiro discípulo de Jesus Cristo foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada no seu corpo. E na verdade isso não é simplesmente um achismo. Há muitas evidências bíblicas nessa direção. Paulo mesmo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o próprio Espírito Santo, esse tal não é dele. Então esse batismo com o Espírito Santo, ele está de fato sempre relacionado à aceitação da mensagem do Evangelho. Quando é que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles cristãos? Em Atos capítulo 10, no momento em que a pregação do Evangelho estava acontecendo, no momento em que o Evangelho estava sendo anunciado. Receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, são formas diferentes de falar de uma mesma realidade. E o enchimento do Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo, sempre está vinculado a ouvir e aceitar a palavra de Deus. E em que momento um discípulo de Jesus, então, recebe o Espírito Santo? Em que momento? Pedro não deixa dúvidas sobre isso, meus irmãos. Quando ele está dando aquela explicação, permita-me ler de novo esse texto, porque eu quero agora que você preste atenção nesse detalhe. Quando eu comecei a falar, o Espírito desceu sobre eles, como aconteceu conosco, e então me lembrei das palavras de Jesus. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva. Que dádiva é essa? O Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, que concedeu a nós quando? Quando cremos no Senhor Jesus. Então não há dúvida que do momento em que esta dádiva é concedida, quando cremos no Senhor Jesus. E essa é a segunda verdade que eu gostaria que você guardasse consigo. Todo cristão é batizado com o Espírito Santo. E esse batismo, que é concedido a todo verdadeiro discípulo de Jesus, ele não é concedido num momento posterior. Ele é concedido no momento de sua conversão. Antes de você ser um cristão, o Espírito Santo atua de fora para dentro, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Mas no momento em que você abre o seu coração e recebe Jesus, você recebe também o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo porque Deus é um Deus indivisível. Você recebe o Espírito Santo porque Deus não é um Deus que entra pela metade. Entrou o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficou de fora. Não é assim. O próprio João Batista, quando ele fala sobre a obra de Jesus, quando ele apresenta Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, ele diz assim sobre Jesus, quando Jesus está se aproximando, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo na sequência do texto, no versículo 33, ele declara o seguinte, eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele que sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, é esse o que batiza com o Espírito Santo. E quem foi esse que ele viu descer e pousar o Espírito Santo? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo tanto é aquele que tira o pecado, e tirando o pecado, ele coloca o Espírito Santo dentro de nós. Ato contínuo, junto. Tira o pecado, coloca o Espírito Santo. Tira a velha natureza, coloca a nova natureza, que está agregada à pessoa do Espírito Santo. O Novo Testamento todo reforça essa ideia, de que quem é discípulo de Jesus, recebeu o Espírito Santo no momento em que recebeu Jesus como Salvador. Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4, diz, há somente um corpo e um só Espírito,
como vocês também têm só uma esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. O batismo a que Paulo se refere aqui não é o batismo nas águas. O batismo nas águas é simplesmente uma demonstração pública de uma experiência espiritual. O batismo nas águas é uma demonstração do batismo com o Espírito Santo. O que esse texto de Efésios nos ensina? Que nós temos um só Senhor, que é Jesus Cristo, que não tem vários senhores, que nós obedecemos ao mesmo mestre, que pertencemos ao mesmo reino. Uma só fé significa o conteúdo da fé cristã. Nós não cremos nesse aspecto de forma diferente. Todos somos salvos pela mesma fé em Jesus. Não há um evangelho para os judeus, um evangelho para os gentios. Ninguém é salvo pelas obras, no contexto lá, para os judeus e por graça para os gentios. Não, há uma só fé salvadora. E o mesmo Espírito nos batiza com o Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, enfatiza novamente essa verdade. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Ou seja, todos os salvos compartilham de uma mesma realidade espiritual, e é o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita no outro, que nos une uns aos outros. Batismo com o Espírito Santo, então, representa para nós muita coisa. Regeneração, perdão, adoção, temos o selo de Deus na nossa vida, nova vida, inserção no corpo de Cristo. Não existe cristão sem o Espírito. Não existe um cristão meio unido a Cristo que ainda precisa de uma segunda bênção, de uma segunda experiência. Repito, não é possível receber o Filho e o Pai não receber o Espírito Santo. A bênção do Espírito Santo, portanto, não precisa e nem deve ser buscada numa experiência à parte. Eu aceitei Jesus, agora então eu tenho que subir no monte, eu tenho que procurar a irmãzinha de oração, eu tenho que fazer jejum, eu tenho que ficar aqui nesse ambiente efervescente para eu falar aqui em línguas e ter o Espírito Santo. Eu sei de pessoas que se desesperam quase, querendo ter essa experiência sobrenatural. E muitas delas nunca conseguem, se frustram. O problema é que a Bíblia não incentiva esse tipo de experiência. Não há uma linha sequer na Bíblia que diga, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre ser cheio de Espírito Santo. É outra coisa, sobre o qual podemos falar num outro momento. Então, por que esse termo batismo do Espírito Santo? É apresentado como sendo esse momento em que recebemos o Espírito Santo. Você sabe que batizar é o quê? Mergulhar, é imergir, é envolver completamente. Quando Jesus, os apóstolos falam sobre batismo com o Espírito Santo, sobre essa promessa, quando João Batista fala sobre isso, significa que o Espírito Santo ele não toca apenas uma área da nossa vida. Ele nos toma por inteiro. Essa figura indica algo que não é superficial, que não é parcial, não é apenas simbólico, é uma nova condição de vida numa perspectiva espiritual. O Espírito Santo não é simplesmente uma visita. Ele é aquela água que sacia a nossa sede espiritual, mas ele é mais do que isso. Ele é aquele mar que nos envolve. Nós temos muitas vezes a ideia bíblica de que quando nós estamos numa condição sem conhecer a Deus, nós estamos numa espécie de lamaçal do pecado. Não é verdade? Esse é um termo que você já ouviu certamente. Você está ali no meio do lamaçal do pecado, você está ali sujo. E o que Deus nos convida é para a gente mergulhar no oceano da graça de Deus. Porque o Espírito Santo é apresentado na Bíblia como sendo a água divina. E a água que não apenas inserimos para mantermos a nossa vida, mas a água que nos envolve. Então imagine você estar lá, chafurdado no pecado, rastejando no pecado. Vem Jesus, convida você e tira você desse lamaçal e joga no oceano da graça de Deus, do Espírito Santo. É essa a ideia. Nós somos batizados com o Espírito Santo. O que esta compreensão traz ao seu coração? O meu coração traz uma profunda gratidão. Uma profunda gratidão.
Porque nós não somos simplesmente mudados de endereço. Nós não temos apenas o nosso destino final alterado. Nós temos a nossa condição existencial mudada radicalmente pela graça de Deus, pela obra de Jesus e pela obra do Espírito Santo. Ele nos envolve completamente. Mas voltemos agora ao texto de Atos 10, para explicar ainda um outro ponto sobre o qual existem algumas divergências. Atos 10, 44. Vou ler novamente porque isso é importante. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviram a mensagem. Ora, os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falar em outras línguas e louvar a Deus. Como é que esses outros grupos, que não os evangélicos históricos, interpretam esse texto? Que o falar em línguas é uma prova do recebimento do Espírito Santo. É uma evidência. E que estas línguas são línguas chamadas estáticas. São línguas ininteligíveis. Mas observe, não é possível, usando um pouquinho de lógica, interpretar esse texto nessa perspectiva. Porque o que aconteceu aqui, lembre-se que eu falei no começo, é uma repetição do que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2. A manifestação por meio de línguas, nesse momento histórico, a manifestação das línguas no momento do batismo do Espírito Santo, naquele contexto, foi necessária para a quebra do preconceito acerca dos gentios. Nós temos apenas 3 momentos, depois de Atos 2, em que acontece algo similar. Eu não vou expor cada um deles agora, mas quero me deter a esse de Atos 10. Isso está ainda em Atos 8, em Atos 19, sobre isso falaremos em outra oportunidade. Quero fazer então aqui um esclarecimento extremamente importante. Os anos se passaram e alguns cometem o equívoco, primeiro, como já mencionei, de pensar que o batismo com o Espírito Santo é para alguns. Esse é um erro. Mas o outro erro é pensar que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. E mais, falar em línguas estáticas. O que é uma língua estática? É um tipo de fala religiosa em que a pessoa fala sons, palavras ou sílabas sem um significado claro numa língua conhecida, normalmente no contexto de intensa emoção espiritual ou adoração. Sabe qual é o problema que acontece nesses grupos? É que eles pegam uma experiência que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, quando o apóstolo Paulo fala sobre dons espirituais. E dentre esses dons espirituais existe um dom de línguas. Línguas que representam uma comunicação especial com Deus e que precisam inclusive de um intérprete, porque são línguas que as pessoas não podem compreender completamente. Mas o que Pedro está dizendo é o que está acontecendo na casa de Cornélio. Não tem nada a ver com esse, que é um dos dons do Espírito Santo, o dom de línguas estáticas. O que ele está dizendo é o que aconteceu na casa de Cornélio, tem referência com o que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes. E no dia de Pentecostes não foram línguas estáticas, foram idiomas, você percebe? Então ele diz, olha, para você ter uma prova que você foi batizado com o Espírito Santo, ou para você conseguir isso, você tem que falar línguas estáticas. Mas não há nenhuma relação entre essas línguas estáticas e o fato de ser batizado com o Espírito Santo. O dom de línguas estáticas, mesmo sendo um batista tradicional, eu acredito que exista. Eu não tenho esse dom, mas eu sei de pessoas que têm. Não vou explicar sobre isso aqui agora, porque eu quero focalizar esse equívoco. O que aconteceu na casa de Cornélio seguramente não foi falar línguas estáticas. Por quê? Veja só, vou repetir de novo o texto. Quando Pedro está dando uma explicação, lá em Jerusalém, aos cristãos que estão inquirindo sobre por que ele foi na casa de Cornélio, ele diz, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco no princípio. E como é que aconteceu no princípio? Foram línguas
estrangeiras. Perceberam? Então, Pedro diz claramente o que aconteceu na casa de Cornélio foi uma repetição do que aconteceu no dia de Pentecostes, segundo o registro de Atos 2. E em Atos 2 é muito claro, não tem nada a ver com língua estática. É idiomas que as pessoas usam sem terem compreendido antes, sem terem aprendido antes, e não precisam de intérpretes, para que eles possam ouvir e aceitar a mensagem do Evangelho. O que aconteceu em Atos 2 se repete em Atos 10. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que essas línguas estrangeiras na casa de Cornélio? Historicamente, poderíamos dizer que é muito provável que nesta casa desse centurião romano, havia pessoas de diferentes nacionalidades. Haviam pessoas de diversos países com diversas línguas. Embora a Bíblia não fale isso de forma explícita e direta, o texto é claro ao mostrar que houve uma experiência similar. E Deus não faz nada sem propósito. Então, ali na casa de Cornélio, muito provavelmente havia um que falava a língua grega, italiano, enfim, diversas línguas. E eles ouviram falar na sua própria língua. Perceberam? Então a ordem de Jesus Cristo foi muito clara. Transpor as barreiras, pregar o evangelho a todo mundo. Mas eles resistiram. E então, Deus teve que fazer isso. Deus acabou fazendo isso. Para que não houvesse essa resistência. É interessante que o padrão para que as pessoas possam se converter e ser batizadas no Novo Testamento não inclui nunca essa experiência daqueles 120 primeiros. Na verdade, quem foi ali revestido pelo Espírito Santo e pregou em outra língua, não foram 3.000 pessoas que se converteram, foram só os 120. E nós temos a conversão de Lídia, nós temos a conversão de Filipe, nós temos a conversão do carcereiro, nós temos diversas narrativas de conversão no livro de Atos, e nenhuma delas aparece assim, então eles falaram em outras línguas. Não. O livro de Atos está cheio de experiências de pessoas que receberam Jesus com alegria, foram batizados com o Espírito Santo, mas não manifestaram nenhum dom sobrenatural. Por que então na casa de Cornélio? Porque ali havia um ambiente propício para isso, com várias nacionalidades, ao que tudo indica, e também porque Deus precisava quebrar definitivamente aquela resistência dentro da igreja. Eles que olhavam para os outros e consideravam só impuros, só imundos, não queremos nenhum contato com ele. Por isso é que Pedro, quando vê aquela manifestação do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre as pessoas começando a pregar umas às outras, falar algumas coisas, que coisa maravilhosa, e o outro entendendo, e o outro entendendo, e o outro entendendo, cada um na sua própria língua. Imagine Pedro pregando, os irmãos pregando ali, de repente Pedro percebe o que está acontecendo, e ele vira para os seus 6 convidados judeus e pergunta: pode alguém se opor que eles sejam batizados agora, como nós, que também receberam o Espírito Santo? E o batismo que ele está falando aqui agora é o batismo nas águas. Porque logo depois da conversão, havia o batismo nas águas. Ele diz, olha, eu estou vendo que eles estão sendo batizados com o Espírito Santo. Eles estão recebendo a mensagem. Nós temos que batizá-los. E batizá-los significava o quê? Significava acolhê-los em plenitude de igualdade na família de Deus. Porque é uma coisa dizer assim, tá bom, você é salvo, mas você para lá e eu para cá. Você pode ser que tenha salvação porque Deus está te dando uma chancezinha, mas eu estou mais perto de Deus, porque eu sou da família de Deus, eu sou dessa linhagem real. O que Deus estava querendo mostrar claramente é o seguinte: não existe privilégio, não existe distinção. Você é tão filho de Deus, tão batizado com o Espírito Santo quanto eu. Era isso que Deus queria ensinar. E por isso houve esse milagre extraordinário aqui na casa de Cornélio. Concluindo então, meus irmãos, o sermão desta noite. A bênção do batismo com o Espírito Santo é concedida a cada discípulo de Jesus Cristo, no momento da conversão. E não é necessário nenhuma evidência espetacular para comprovar essa experiência espiritual maravilhosa. Quais são os desafios, então, que eu e você temos diante de tudo isso? Primeiro, você sendo um cristão, você tem o desafio de agradecer a Deus todo dia. Porque, como eu mencionei agora há pouco, você saiu do lamaçal do pecado. E Deus lhe dá a oportunidade de mergulhar no oceano do Espírito.
Não fique buscando experiências sobrenaturais. Não caia na balela de buscar uma segunda bênção, falar em línguas, porque isso não tem uma fundamentação clara na palavra de Deus. Experimente a alegria de ser alguém que é selado, marcado com o Espírito Santo. E este selo ele vai ser aberto no futuro, quando estivermos com o Senhor. É a prova de propriedade que nós temos. Pertencemos a Deus, pertencemos ao Espírito Santo. Celebre a união com o corpo de Cristo. Testemunhe como Pedro. Fale como ele falou. Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que lhe é aceitável, ele o recebe. E o que é que Deus mais deseja para a nossa vida? O que é mais aceitável diante de Deus? É que nós possamos confessar Jesus como Salvador e Senhor. É que nós possamos entregar a nossa vida a Ele. E quando fazemos isto, recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somos batizados com o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, que privilégio. Que privilégio maravilhoso o Senhor nos concede. De não apenas recebermos a salvação, mas sermos batizados com o Espírito Santo. Sermos inundados com o Teu amor e com a Tua graça, que alcança cada parte do nosso ser. Internamente, externamente, de todas as formas, Pai. E que nós possamos valorizar isso. E que nós possamos viver uma vida em que os frutos do Espírito Santo sejam manifestos. Que nós possamos, ó Pai, viver uma vida plena do Teu Santo Espírito, usando os dons que o Senhor nos concede por meio do Espírito Santo. Que nós não nos deixemos enganar, correndo atrás de bênçãos que não existem, mas que nós possamos celebrar aquilo que nós já possuímos, Pai, por meio da fé em Jesus. E se há alguém aqui nesta noite que não alcançou ainda esta bênção, esta graça, ouvindo esta mensagem, coloque a sua fé em Jesus, a sua confiança em Jesus, e seja também batizado pelo Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, para a nossa igreja, para todos aqueles que nos acompanham agora aqui neste culto e pela internet. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.